Freud de volta, esse é o programa número 19, quem diria, hein? Quem diria? E nada melhor do que a gente voltar às raízes de temas que nós abordamos no início do programa e que continuam muito atuais, porque a onda de brasileiros que invade os Estados Unidos, invade no bom sentido, a onda de brasileiros de todas as classes, de todas as raças, de todas as cores, de todas as partes do país, que estão desembarcando na Flórida, Nova York, Massachusetts, Connecticut, Texas e Califórnia, nunca aconteceu antes com a intensidade de agora. É claro que a situação política do Brasil responde por isso. Mas vamos esquecer esse assunto. Nós já discutimos isso lá atrás essa semana, agora a gente está cruzando só os dedos. Vamos falar para você que acabou de chegar aqui, você mulher, você homem, você que trouxe a sua família e que está lidando com uma série de dificuldades com as quais você não tinha nem que se preocupar no Brasil. Como fazer dessa transição uma coisa menos dolorosa, menos estressante por conta da dificuldade com a empregada, com o babá, com a cultura, com o idioma, e a lista vai por aí. Silvana Mandelli, qual é a sua receita para isso? Acho que não tem receita, mas não é tão difícil assim como as pessoas podem acreditar. Acho que não ter babá e não ter empregada não mata ninguém, muito pelo contrário. A gente fica mais próximo dos filhos e as coisas são muito mais práticas aqui. Eu acho que até os detergentes e todos os produtos que a gente usa são muito mais concentrados, então a limpeza é muito mais rápida. E questão de se informar para poder se adaptar mais rapidamente. Isabel, você acha que é fácil, simples assim? Bom, meu conselho é se vira. Aqui você aprende a se virar. É questão de babá, empregada. Eu falo por mim, eu não tive filho no Brasil, eu tive filho aqui. Então eu sei ser mãe aqui. Babá, pra gente aqui, é uma função para substituir os pais quando os pais não podem cuidar dos filhos. Se você tem que trabalhar, não é que você não possa ter, você pode contratar uma babá aqui. Você vai pagar, mas talvez a dondoca não goste que a babá chegue na casa dela dirigindo um BMW, porque é verdade, a babá aqui não vai se vestir de branco. Não é subemprego. Não, aqui, então isso talvez seja tem pessoas que têm dificuldade em lidar com isso. Ela pode se vestir, mas aí é outra babá. E o preço também sobe. O preço da babá com uniforme passa a ser 2.500. Não, mas verdade. O meu ponto é mais mesmo, eu estou me referindo àquela coisa da igualdade, né? De você não é um subemprego. Você é uma babá, você é o seu emprego. Então, concordo plenamente com você da aproximação dos filhos. Eu acho que é um benefício. Eu acho que os brasileiros que estão vindo para cá vão se beneficiar dessa praticidade, vão aprender a fazer as coisas sozinhos, né? Sem ajuda, aquela ajuda que você acha que tem que ter. Você tem que ter uma empregada todo dia na sua casa? Não, você não precisa. Mas, enfim. Maria, quanto tempo você acha que um brasileiro típico de classe média, média alta leva para chegar a essa conclusão bonita e bacana de Isabel e de que ele vai se beneficiar? Ele vai acreditar que ele está se beneficiando, lavando prato, fazendo laundry. Não, eu acho assim muito lindo. Descobrindo o detergente dela, depois eu me falo que detergente é esse. Mas eu comparo pelo meu filho que mora em São Paulo, ele leva o detergente daqui porque diz que lá é aguado. E aqui tu dá passa uma coisinha. Mas o sujeito de classe média alta no Brasil, ele tem condição de comprar 5 vezes o detergente aguado que junta, faz o concentrado de um aqui. Eu só estou puxando um pouco a questão da facilidade, porque eu acho que, como vocês duas, Silvana e Isabel, são mulheres completamente adaptadas à vida americana, embora o coração esteja lá, uma no Rio Grande do Sul, a outra no Rio de Janeiro, para quem acaba de sair de uma cultura tão definida, que é a cultura do poder do Brasil, desfrutar de certos confortos, não importa que seja à custa de escravidão e subemprego, não é uma coisa simples. Eu acho que leva assim, pelo menos uns 3 anos. Relaxa, take your time, porque vai levar mais ou menos uns 3 anos para você realmente
entender como é que funcionam as coisas aqui e tudo mais. Se você vai vir com a família, filhos, papagaio, cachorro, etc., fica mais complicado ainda, porque tem a questão da escola, tem a questão de aonde que você vai morar, você tem que morar perto da escola, enfim, não precisa de escola privada, porque as escolas públicas são maravilhosas, elas têm, assim, o nível de educação são maravilhosos, você vai acabar descobrindo a sua própria rotina. E existe mesmo, que é a rotina americana. E o que a Silvana falou é verdade, as coisas são muito mais práticas. Você vai no supermercado e também aproveita, porque é muito gostoso esse momento da descoberta, entendeu? E você pode até se reinventar, reinventa a família, reinventa a sua forma de viver. Tô adorando. Duas, por favor, eu tenho que falar isso pra câmera. Duas acham que é fácil, que você vai, inclusive, enjoy, que você vai gostar. Mas vai. A outra acha, eu não sei nem o que a outra acha, mas Olha, eu vou te dizer. eu acho que é um trauma. Eu acho que é um trauma, acho que é um estresse total. E não é porque a pessoa é má, nem porque a pessoa é tirana, nem porque é um capitalista vil. Não é isso não. Você está acostumado com uma coisa a sua vida inteira e você muda para um país que já é um estupro. A gente tem que entender que as razões que nos trouxeram aqui foram todas bem mais tranquilas. Ninguém veio aqui debaixo de chicote. Não, mas essas pessoas estão vindo pra cá porque mas querem, essas por pessoas opção estão delas. essas pessoas estão vindo motivadas por um desconforto muito grande com a situação que elas estão vivendo Mas no país. do outro lado, o que não foi o nosso caso. Mas Carlos, eles vão viver aqui a delícia de não ter medo de ser assaltado, medo de ter filho sequestrado. Só isso. Olha, eu já te falo ganham, assim, se eu analisar a minha vida, eu tenho muito, mas muito menos do que eu tinha no Brasil. Só que eu sou muito mais feliz. Sim, mas isso vem com o tempo, como a Maria falou. O tempo se encarrega de mexer com seus valores. problema- Mas Né? eu acho- não lembro de eu ter sofrido dessa forma. Eu sempre achei que eu fui uma imigrante diferente, privilegiada, porque eu vim com documentação. E talvez isso seja a grande diferença. Eu acho que o que é mais chocante é não ter documento, é não ter uma driver license para poder trabalhar. Eu nunca tive subemprego. Ah, não. Aí esse imigrante já é É um outro. diferente. Mas a Aí gente é está outro pegado. falando. Não, mas a pegado. gente está falando O que- também para todos os o que eu imigrantes, acho né? é- Porque o trauma existe em todos os Independente níveis. da situação e da Claro. classe social. Mas você está falando da questão do conforto, né? Do De da quem sua zona de conforto. De quem tinha babá, tinha a pessoa que tomava conta da limpeza, limpava da casa. Todo mundo fala o seu que idioma. Exatamente, todo mundo fala. E chega aqui e começa de novo. E esse começar de novo não é fácil. Eu acredito que deve ser muito complicado, porque deixar uma estrutura do Brasil... Ontem mesmo eu estava num churrasco na casa de um amigo meu, e era uma casa de 5 quartos, e as pessoas estavam lá fazendo um churrasco, pegaram as coisas, lavaram, arrumaram, organizaram. Nós arrumamos tudo depois. Aí o rapaz, que era que era recém-chegado do Brasil, falou assim, nossa, mas no Brasil, uma pessoa que mora numa casa dessa teria pelo menos umas 2 empregadas. Como que aqui é diferente? Mas ele estava vendo de uma forma positiva. Porque ele falou assim, olha só, nós estamos aqui, todo mundo fazendo, todo mundo tendo um good time, e estamos num país totalmente diferente e estamos curtindo um bom momento sem depender de ter alguém que esteja trabalhando conosco, fazendo para nós. Nós podemos fazer. No entanto, existem outros que precisam de uma ajuda. Vai ter que pagar por essa ajuda. Você Como sabe diz por a quê? Isabel, é preço normal. Não, mas eu vou chegar lá, Isabel, só que Lani tocou no ponto que eu não sei se vocês sabem, porque nem todo mundo tem acesso a essas informações. O movimento, a palavra é a quantidade. A quantidade de brasileiros que têm procurado assistência psicológica para se adaptar às diferenças culturais dos Estados Unidos é uma curva muito crescente, por causa do estresse. O estresse, inclusive, que acontece em áreas onde no Brasil isso estava resolvido, como, por exemplo, a relação com as crianças e a forma como a escola pública age em relação aos pais nos Estados Unidos, com um grau de interferência que é inimaginável no Brasil. O que você tem a falar sobre isso, Pois Isabel? quando eu falei do benefício, eu não estou falando isso de forma romântica, que é fácil, não. O benefício para a pessoa que está... Porque a cultura no Brasil é uma cultura realmente os pais têm babás. Tem babá no domingo, por quê?
porque eu não quero ter trabalho no domingo. Isso pra mim, eu sinceramente, eu não consigo ver isso. Eu não tive babá, não fui criada com babá, fui criada pela minha mãe. Então, assim, quando eu vou ao Brasil e vou caminhar na praia e tem alguém, como eu vi, uma menina jovem, bonita, caminhando na praia, do lado dela, a babá vestida de branco empurrando o carrinho. Ela estava caminhando. E a gente que tem filho sabe como é que é. Tem horas que você precisa sumir das crianças. Eu até entendo, eu faço a minha corrida, eu não quero ter criança perto de mim. Mas você vai caminhar e você precisa de alguém vestido de branco do seu lado, empurrando o carrinho. Eu vi isso e eu não entendi. Porque se eu estaria empurrando o carrinho, ou eu teria deixado a babá cuidando da criança em casa e ia refrescar minha mente. Mas aí já pode ser uma questão de show-off também, né? Não, mas o brasileiro tem muito de show-off, né? Fala sobre isso. O brasileiro tem muito de show-off, por quê? Porque ele quer mostrar o status que ele tem vários funcionários, que ele tem uma casa grande, que ele tem um monte de babá, tem um monte de... E quando chega aqui... Você sendo rico ou sendo pobre, você faz as suas coisas, você tem que ser independente. E você tem que saber que se você quiser manter o padrão de qualidade que você tem no Brasil, aqui para os Estados Unidos, você vai ter que pagar por ele. Já vi que aqui não tem despachante, que é uma coisa que era só no Brasil. Trazer a funcionária do Brasil e ela ficar na sua casa pelo preço do Brasil, também é tempo contado, porque na hora que ela se relacionar com as outras pessoas e ela perceber que o dinheiro que ela está recebendo por mês ou por semana é 1/3 daquilo que ela estaria recebendo trabalhando em outro lugar, ela vai largar você e vai arranjar outra pessoa. Mas esse movimento que aconteceu muito nos anos 90 e no princípio desse terceiro milênio, praticamente já acabou. Antigamente era muito comum que não só brasileiros, mas os imigrantes que vinham para os Estados Unidos de alto nível, de Venezuela, Colômbia, Argentina e Brasil, a empregada ou as empregadas faziam parte da bagagem. Mas hoje também. Mas menos, bem menos. Bem menos. E aproveitar isso que você está falando. Muitos eu acho que as pessoas fazem que estão parte. vindo para cá, elas já têm muito mais informação do que... Você entendeu? Elas já sabem como é que funciona o sistema americano. E eu acho que elas já vêm... comprometidas a se adaptar nesse novo sistema. É uma novidade, é lógico que é diferente, é muito menos mordomia, mas ao mesmo tempo, do outro lado, as coisas são muito mais fáceis. Você tem realmente o lance da escola que interfere, mas você também tem uma escola que você confia mais na educação que está passando para os seus filhos. Então, tudo tem dois lados. Eu acho que o importante nisso daí é você vir para os Estados Unidos e aprender o American Way of Life. Como que os americanos vivem, né? Não adianta você estar aqui nos Estados Unidos e viver como se você estivesse no Brasil. Você tem que entender a cultura, você tem que aplicar a cultura, você tem que se inserir na cultura americana e não esquecer, logicamente, da sua cultura brasileira, porque o brasileiro jamais deixará de ser brasileiro, mas ele não pode viver e pensar como brasileiro nos Estados Unidos. Ele tem que viver e pensar nos Estados Unidos como o americano pensa, como o americano vive. E, logicamente, preservar as suas raízes na sua casa, com seus amigos, na sua forma de viver, mas você tem que viver aqui. Você está aqui, você não está no Brasil, então isso é muito importante. Lani, vou aproveitar uma frase que você falou, deixa eu encerrar o programa e anunciar que na semana que vem nós vamos estar falando sobre isso. Como preservar as nossas raízes. Tudo que a gente tem de bom no Brasil, e é muita coisa boa, vivendo aqui. Isso é possível e esse país tem essa vantagem ainda. Permite que você, sendo de qualquer parte do mundo, celebre a sua cultura de onde você veio. A gente fala sobre isso semana que vem.